Vamos vir aqui abrir uma outra página na minha segunda tela e olha só, aqui já está meu canal, então eu estou aqui clicando e já está gravando absolutamente tudo isso aqui. Então vamos até... O Rio das Velhas banha mais de 50 municípios. Sua nascente é localizada em Ouro Preto e deságua em Várzea da Palma. Ele é dividido em 3 partes: Baixo Rio das Velhas, Médio Rio das Velhas e Alto Rio das Velhas, onde é localizado a região metropolitana de Minas Gerais. O Rio das Velhas é um dos mais importantes na história do nosso país, porque foi um dos principais lugares onde ocorreu o tão famoso ciclo do ouro, em Minas Gerais. Mesmo após o esgotamento dessas pedras preciosas, a qualidade das águas do rio ainda proporcionava a execução de várias práticas, como a agricultura e a pecuária, por exemplo. Hoje em dia, devido a diversas interferências humanas ao longo do tempo, falta de cuidados e enorme demanda de abastecimento das cidades próximas, ele se encontra muito assoreado e até poluído em algumas partes, além de apresentar um volume de água bem menor do que possuía antigamente. Está no alto da bacia, demanda muita água e devolve para a bacia, logo aqui no alto, esgoto mais ou menos tratado, enfim, tem falhas, está melhor, mas assim, enfim, muito esgoto. Então a gente usa muita água e devolve esgoto para a bacia. Então o resultado disso é que logo depois da região metropolitana, a qualidade da bacia fica altamente comprometida. É uma grande demanda a regressão do saneamento básico, apenas 5% do esgoto de Ouro Preto é coletado, tem um tratamento adequado, que é em São Bartolomeu, e a reclamação é... O maior problema que nós temos, tanto na região quanto em 7 Lagoas, também é devido ao lançamento irregular de efluentes de água pluvial nas redes públicas de esgoto. Sabemos que todas as redes públicas de esgoto, elas são projetadas exclusivamente para o escoamento da água do efluente de esgoto, não de água pluvial. Eu tenho disponibilidade hídrica para abastecer, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte e manter o Rio das Velhas vivo, entregar isso ao São Francisco, eu tenho que ter quantidade e qualidade de água. E, lamentavelmente, nós temos perdido a cada ano na Bacia das Velhas, especialmente nessa região do Alto, essa quantidade de água. As águas da região do alto curso do Rio das Velhas são as mais afetadas pela falta de saneamento básico. Por isso, é possível detectar nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos, fósforo, streptococos, coliformes fecais nas amostras feitas nessas partes, além da carência química e biológica de oxigênio, que caracteriza o constante lançamento de esgoto sanitário ali. Falar um pouquinho da situação que a gente tem das águas do Alto Rio das Velhas. A gente tem uma situação que é de uma grande pressão sobre essa região que é de mananciais, de abastecimento, de cabeceiras, de nascentes. É uma região produtora de água e a gente tem um território ocupado pela mineração e por uma forte expansão imobiliária. Então, atualmente, preocupa bastante o comitê, os subcomitês, a questão do saneamento. Então a gente tem uma contribuição um tanto quanto negativa nesse aspecto do esgoto, E isso traz bastante preocupação porque a água que vai ser distribuída à população, ela já é uma água adoecida, Já é uma água que precisa ser remediada, sendo que potencialmente ela é uma água muito limpa. Chegando próximo à cidade de Bela Fama ou Nova Lima, é possível observar a constante atividade de mineração nas proximidades do rio, que é outro fator determinante para a inadequação e contaminação da água, verificado por parâmetros como a presença de zinco, manganês, ferro,
bário, sólidos suspensos na superfície, turbidez, entre outras características. A obra, situada a 15 quilômetros de onde vai captar a água do rio e a outros 13 quilômetros de distância de Sete Lagoas, consiste na captação de água superficial do Rio das Velhas para o abastecimento do município. O sistema terá capacidade para transportar 500 litros de água por segundo. O novo sistema irá garantir o abastecimento da cidade por mais 20 anos. Captada no rio e transportada até a ETA, a água, antes de ser encaminhada para os reservatórios em Sete Lagoas, passará por processos de floculação, decantação e filtragem. Já tratada, a água cristalina chegará a Sete Lagoas depois de passar pelos 13 quilômetros de adutoras que já foram instaladas. O empreendimento permite a interligação e integração das águas do Rio das Velhas às águas captadas por poços profundos. Problema muito maior que a gestão da bacia, ou seja, na medida em que a gente está impermeabilizando, desmatando, acabando com nascentes, nós estamos deixando de ter um sistema alimentador da produção da água do rio. E nós temos que entender que o rio tem que sobreviver, não é nosso período só de chuva, não. Hoje nós temos um rio que é um rio de chuva. Se chove, tem rio, se não chove, o rio passa a não existir.